Yu-Gi-Oh! É um mangá sobre um jogo de cartas que se tornou um anime e que se tornou um jogo de cartas de verdade. Uma franquia que despertou muitas polêmicas, mas que despertou também muitos fãs e continua conquistando o público até os dias de hoje. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. Kazuki Takahashi é o criador do mangá batizado como Yu-Gi-Oh! Em 1996, mas inicialmente ele pretendia fazer uma história mais voltada para o terror, onde as criaturas apresentadas eram realmente amedrontadoras. Mas orientado pelo editor da revista, o estilo se voltou para a ação e fantasia como conhecemos hoje. 2 anos depois, em 1998, Yu-Gi-Oh! Ganhou seu primeiro anime através da Toei Animation e teve 27 episódios. Mas essa versão foi somente exibida no Japão e acabou não fazendo muito sucesso, já que trazia uma abordagem mais violenta e até mesmo mais sombria, usando o início do mangá como referência. Com isso, os direitos foram vendidos para o estúdio Gallop e no ano 2000 a série que a gente conhece foi finalmente criada. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters apresentava Yugi, seus amigos e o famoso jogo de cartas. Há 50 mil anos atrás, no Antigo Egito, os antigos faraós disputavam um jogo conhecido como Jogo das Trevas, onde duelavam com magia e invocavam monstros num combate entre eles travados em outras dimensões. Mas um desses faraós percebeu que essa magia era muito poderosa e se o controle disso fosse perdido, o mundo todo poderia ser destruído. Então ele conseguiu reunir essa energia mágica e aprendeu em 7 relíquias que foram batizadas de Relíquias do Milênio. As relíquias criadas foram o olho, o anel, a balança, a chave, o cetro, o colar e o enigma do milênio. Na atualidade, o jovem Yugi Muto recebeu do seu avô um antigo artefato egípcio que encontrou numa escavação. Então quando Yugi montou as peças, esse artefato se mostrou como sendo uma das relíquias, mais precisamente o enigma do milênio. E com isso, ao montá-lo, um antigo faraó desperta, alguém que praticamente divide o corpo com Yugi, e surge principalmente quando o garoto entra em perigo ou precisa dominar o jogo das trevas. Yugi é um jovem garoto que frequenta a escola, onde vive jogando um jogo de cartas com seus amigos. O jogo é chamado de Monstros de Duelo. É basicamente uma batalha onde cada lutador tem um deck com suas criaturas e cada uma tem um valor de ataque e um valor de defesa. E quem retirar os pontos do adversário primeiro vence o duelo. O jogo é vendido pelas empresas Ilusões Industriais, criada por Maximilian Pegasus. Sato Kaiba é um estudante também e atualmente é o campeão em monstros de duelo. Um viciado em buscar cartas raras e em buscar por novos adversários. Até que um dia ele ouve que o avô de Yugi, Solomon, que tem uma pequena loja, possuía uma carta muito rara. Ao ver do que se tratava, Kaiba descobre que é o dragão branco de olhos azuis. Então desafia Solomon e o vence em combate ganhando sua carta. Mas em vez de mantê-la, Kaiba a rasga para que ninguém a use contra ele. Com isso, Yugi parte para desafiá-lo num duelo onde Kaiba criou um tipo de arena em que os monstros ganham hologramas e combatem de verdade. Nesse momento, o faraó assume Yugi e assim, invocando Exódia, ele vence. Fazendo com que a partir daí, Kaiba e Yugi se tornem grandes rivais. Mas um tempo depois, Maximilian Pegasus entra em contato com Yugi através de uma gravação e o transporta a uma dimensão das trevas e ali o desafia para um combate. Nesse momento é mostrado que Maximilian também possui uma das relíquias. Ele possui o Olho do Milênio.
e revela que a partir dele criou todo o jogo de cartas baseado no jogo das trevas dos faraós antigos. E nessa dimensão das trevas, as criaturas ganhavam vida. Maximilian vence o duelo graças ao tempo e diz a Yugi que espera vê-lo pessoalmente na sua ilha particular, onde cria uma espécie de campeonato no chamado Reino dos Duelistas. E para isso, Maximilian usa sua relíquia para raptar a alma de seu avô, na intenção de forçar Yugi a participar do campeonato. Então Yugi parte a seu resgate acompanhado dos seus amigos Joey Wheeler, Thea Gardner e Tristan Taylor. Durante o caminho até chegar no castelo de Maximilian, Yugi enfrenta diversos combates épicos contra os mais habilidosos duelistas como Weevil Underwood e May Valentine. Além, é claro, de batalhar mais uma vez contra Sato Kaiba, que estava ali para resgatar seu irmão, que também tinha sido sequestrado por Maximilian. Claro que Yugi vence o vilão, mas esse era só o começo, já que a partir daí muitas outras histórias viriam em sequência, inclusive explicações sobre o Antigo Egito, sobre as relíquias e até mesmo um combate final entre Yugi e o próprio faraó. Com o passar do tempo e dos episódios, o faraó foi chamado de Yami Yugi, mas é descoberto que o seu verdadeiro nome é Atem, sobrinho do homem que selou a magia nas relíquias do milênio, e ele teria praticamente a mesma aparência de Yugi, porque na verdade era um de seus antepassados. Assim como Kaiba também tem um antepassado importante na época dos faraós, mais precisamente um primo do faraó Atem. E a única maneira de poder descansar em paz era deixando alguém apto em seu lugar, capaz de dominar a magia do jogo das trevas para evitar que essa energia escapasse novamente e dominasse o mundo como quase aconteceu antigamente. Durante essa jornada, Yugi conheceu outras pessoas que possuíam outras relíquias do milênio também, como Bakura, que era o portador do Anel do Milênio, que inclusive acabou se tornando um bom aliado e um bom vilão ao mesmo tempo. Yugi passou a conhecer cada vez mais a si próprio e ao seu amigo interior com quem dividia o corpo. Enquanto Yugi era gentil, simpático e tímido, o faraó era agressivo, confiante e maduro. Assim, os dois se completavam e conseguiam cada vez mais dominar a magia das cartas e vencer todos os duelos. O anime foi um extremo sucesso em todo o mundo, principalmente no Brasil, quando era exibido pela extinta TV Globinho. E inclusive na época do seu lançamento, o jogo de cartas real foi feito também. O Yu-Gi-Oh! Trading Card Game acabou se tornando o card game mais vendido da história. Inclusive, o anime trazia de forma bem evidente os combates em forma de turnos, como os clássicos jogos de RPG. A série Duel Monsters acabou refazendo a franquia e ignorando o anime anterior, mas a partir daqui, a série ganhou algumas sequências. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters DX ou só Yu-Gi-Oh! GX serve como continuação para a série original, se passando mais ou menos 10 anos depois, mas agora trazendo outro protagonista, o jovem Jaden Yuki, um jovem duelista que entra para a academia de duelos. O anime foi lançado em 2004 e teve 180 episódios. Então em 2008 veio a terceira série com Yu-Gi-Oh! 5Ds ou 5D, que teve 154 episódios. Mas aqui o criador do mangá e anime original já não era mais o responsável pela série. Kazuki Takahashi queria terminar a história com o GX, mas a produtora continuava os lançamentos aproveitando a fama da série. E Takahashi acabou só supervisionando alguns aspectos da franquia. Por isso muita gente considera somente spin-off os acontecimentos a partir daqui, principalmente por trazer histórias em outras dimensões. 5Ds trazia Yusei Fudo, um outro protagonista, e introduziu vários novos aspectos e cartas de duelo.
Yu-Gi-Oh! Zexal foi a quarta série, criada em 2011, trazendo duelos com realidade aumentada e teve 146 episódios, abordando Yuma Tsukumo como o novo protagonista. Yu-Gi-Oh! Arc V é a quinta série, lançada em 2014 com 148 episódios, abordando Yuya Sakaki como protagonista. E atualmente Yu-Gi-Oh! VRAINS é a sexta série e começou a ser lançada em 2017 e atualmente vem sendo exibida no Japão com mais de 75 episódios até o momento, trazendo Yusaku Fujiki como protagonista num mundo futurístico com novas formas de duelo. As séries que seguiram a original trouxeram algumas divergências, já que tem gente que gosta e tem gente que odeia. Mas é praticamente unanimidade que a série original se tornou a mais querida e a que gerou maior sucesso em tudo. Tanto que a partir dela, Yu-Gi-Oh! Ganhou alguns filmes em animação como Yu-Gi-Oh! O Filme em 2004, Yu-Gi-Oh! Vínculos Além do Tempo em 2010 e em 2016 no Japão foi lançado Yu-Gi-Oh! O Lado Escuro das Dimensões, que inclusive acabou de chegar no Brasil agora em 2018, dublado com as vozes originais do anime. Além disso, a série ganhou alguns jogos de videogame que ficaram muito conhecidos como Legacy of the Duelist, Duels Links e o clássico Forbidden Memories, só para citar alguns, já que a franquia tem praticamente 20 games até o momento. Inclusive, Yugi vai aparecer no jogo Jump Force, que reúne vários personagens dos animes. Quando Yu-Gi-Oh! Surgiu, sofreu ao ser comparado com outros animes da época, como Pokémon por exemplo, por trazer combates entre criaturas principalmente. Mas com o tempo, provou seu valor e por isso ganhou seu devido destaque. Inclusive, cada criatura do jogo de cartas tem sua história por trás, suas próprias referências, além de ser uma série cheia de mitologia e ligações principalmente à cultura egípcia e todas as suas crenças. E claro que um dos maiores destaques eram as próprias cartas, sendo as mais conhecidas ou até mesmo mais queridas, o Mago Negro, o Dragão Branco de Olhos Azuis, o Dragão Negro de Olhos Vermelhos e claro, Exódia, o Proibido. Yu-Gi-Oh! É lembrado por muita gente que assistiu o anime na época que foi exibido no Brasil, mas muitos não sabem que existem grandes diferenças da versão apresentada no Ocidente e da versão criada no Oriente. A versão americanizada foi adaptada pela 4Kids, que mudou coisas como nomes, origens dos personagens, levou o contexto aos Estados Unidos em vez do Japão, reduziu violência, sangue e principalmente temas relacionados ao ocultismo que eram muito presentes devido às histórias das cartas. E além das alterações do Japão para os Estados Unidos e consequentemente para o Brasil, tanto do anime quanto das cartas, Yu-Gi-Oh! Sofreu também muita censura por questões religiosas, por violência gráfica e até mesmo por sensualidade. O jogo de cartas de Yu-Gi-Oh! Sofreu muito preconceito e foi envolvido em várias polêmicas, principalmente no Brasil, onde pessoas inclusive consideravam que as cartas eram demoníacas, já que tratavam de magia, feitiçaria, monstros e invocações. Inclusive tendo sido divulgado dessa forma em programas de TV da época, o que levou muitos pais e mães a rasgar ou jogar fora as cartas dos filhos. Mas nada disso destruiu a qualidade de Yu-Gi-Oh! Que continua existindo como o jogo de cartas mais jogado do mundo. Um mangá que se expandiu para anime e para jogos, como outros fizeram também, mas que apesar dos golpes que levou, continuou firme e forte na lembrança de quem assistiu na época ou de quem o descobriu depois de algum tempo. E claro que Yu-Gi-Oh! Não perderia esse combate, porque é hora do duelo. É hora do duelo!
Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você gostava de Yu-Gi-Oh! E se você teve suas cartas rasgadas por ser coisa do demônio. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.